Olá, boa noite, alunos do curso de Nutrição e Dietética. A professora Rafaela quem vos fala para mais uma aula de LTT. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre paráfrase e suas características. Vamos entrar em resumo, resenha e citação, tá? A aula de hoje vai ser bem extensa e depois, assim que terminar essa aula, a professora vai liberar para vocês uma atividade sobre paráfrase. Serão só dois exercícios, tá? Bem tranquilo, é de teste, tá bom? Múltipla escolha. E aí a professora vai liberar o link do formulário aqui no canal da aula de hoje, beleza? Então vamos lá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? E vamos. Bom, paráfrase é o ato de retomar o que foi dito por outras pessoas, né? Mas usando outras formas. E aí a gente vai usar também os elementos coesivos, tá? De outras palavras, outros contextos, enfim. A finalidade, ela pode ser diversa, tá bom? Fazer referência a uma outra pessoa que disse, que escreveu, sem repetir a palavra dela. Ou seja, você vai dizer a mesma coisa com palavras diferentes, tá bom? Você adequa a linguagem de determinado texto para quê? Para um outro tipo de público. Então, veja bem, exemplo, quando eu falo aqui, olha, quando eu falo aqui para vocês que eu estou adequando o meu texto para outro tipo de público, o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo para vocês que, de repente, um texto científico, né, um texto médico, enfim, para eu passar para o meu público, eu vou adequar, né? Eu vou adaptá-lo, eu vou dizer a mesma coisa, só que em uma linguagem que vocês entendam, que o meu público, o qual eu estou direcionando o meu texto, entenda, tá bom? Então a paráfrase é isso, basicamente, tá? Então ela relata a interpretação de uma leitura, ela registra falas de entrevistados, ela faz referência a uma fala ou um texto escrito de forma não literal, entre outros, tá bom? Pessoal, nós temos aqui as principais características de paráfrase, tá? Que são elas. Ela apresenta o mesmo encadeamento temático, ou seja, você não vai fugir do tema, você mantém o tema, tá certo? Só que com palavras diferentes. É isso, tá bom? Olha lá. Mesma temática do texto original, tá bom? Ao que é uma utilização de vocabulários e estilo, né? Estilos distintos do material fonte, ou seja, você tirou o seu texto de uma fonte, né? E aí você vai diferenciar, você vai utilizar um vocabulário, de repente, de um texto formal, você transforma o texto em uma forma como as pessoas, de uma forma mais usual, vamos dizer assim, beleza? Então, é distinto, é diferente, tá? Da fonte do qual você tirou o texto, tá bom? E pode ser vice-versa também. Mas vamos prosseguir. Não há comentários críticos, tá? Ou seja, você não critica, não tem questões voltadas ao humor, tá? Ironia em relação às ideias que você usou a paráfrase, tá? Então, não há comentários críticos, não há comentários humorísticos, ironia, tá bom? Pode ocorrer o uso de expressões como isto é ou seja, tá? Então, você utiliza essas expressões para você parafrasear o seu texto, tá bom? A paráfrase, ela é diferente da paródia, tá? E de resumo, tá bom? Por quê? O resumo, e a gente vai estudar na aula de hoje essa questão, o resumo, ele diz o quê? O resumo, você vai pegar as partes principais do seu texto, né? Claro que, de repente, no resumo, é importantíssimo que tenha aquele corpo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que de uma maneira mais sucinta, de uma maneira que você consiga fazer o seu resumo, beleza? E aí, nós temos a resenha também, tá? Mas a gente vai estudar isso posteriormente. Agora eu quero que vocês entendam que a paráfrase, ela é diferente da paródia e também de um resumo,
tá bom? Depois a professora vai explicar um pouquinho mais. Porque tem pessoas que fazem resumo de que forma? Eles pegam o texto, copiam lá a primeira frase, a frase do meio e a frase final. Pronto, professora, já fiz o resumo. Não é isso, tá bom? Então, o resumo a gente vai estudar um pouquinho melhor aqui na aula de hoje ainda, tá? A primeira e também reescrita de um texto, tá? Porém, há frequentemente o uso do quê? Da ironia e do humor para a criação de um novo sentido, tá bom? Então, existem dois tipos de paráfrase e a gente vai estudar um pouquinho sobre elas, tá bom? Quero que vocês entendam, quero que vocês imaginem agora uma música, tá? Que ela já está enraizada na memória coletiva, ou seja, de todos nós, tá bom? Então eu pego essa música, por exemplo, a música do Tiririca, Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, ou seja, todo mundo conhece essa música, tá bom? Ela pode ser reescrita por um outro compositor, né? Que altere o quê? O cerne temático, a ideia dessa música, né? Tem uma outra música também, ela é um pouco mais antiga, e ela fala do morango do Nordeste. Ela é o morango aqui do Nordeste. Ou seja, ela passou por diversos compositores, na verdade ela teve o compositor, né? E ela passou por diversos cantores, né? Diversos intérpretes dessa música, tá bom? Então, ela pode sim ser reescrita por um outro compositor que altere o seu tema, tá certo? Com o objetivo do quê? De ridicularizar, criticar, né, o texto, né? Então, aí sim eu estou fazendo uma paráfrase? Não, tá? Quando eu mudo o tema do meu texto ou da minha música, ou com o objetivo de ridicularizar ou criticar ou fazer uma crítica, tá? O que acontece? Você está modificando o texto. Se você modificou, ele pode ser uma paródia, ele pode ser, enfim, outros tipos textuais. Não vai ser uma paráfrase, tá bom? Isso eu estou falando, quando eu falo do primeiro, eu estou falando da paródia. O resumo, que é o segundo aqui, ele consiste em quê? Na síntese de um texto. Ou seja, você vai pegar o texto e de uma forma sucinta, você vai reiterando as suas informações secundárias, tá bom? Você vai pegando as principais ideias e vai colocando de uma forma mais curta, tá bom? E isso é o resumo, tá bom? Então, veja, quando eu falo em paráfrase reprodutiva, tá? Ela possui o quê? Um laço estreito entre a reprodução integral das ideias, tá? Ou seja, ela trata-se do quê? Ela copia as informações do texto, tá bom? Nesse tipo de paráfrase, a habilidade primordial é o quê? A capacidade de reelaborar o quê? As sentenças, tá? Sem copiar. Tá certo? Eu não estou falando em cópia, eu estou falando de reprodução. Ou seja, eu reelaboro o meu texto, tá bom? Eu não copio o texto na íntegra, porque senão eu estou reescrevendo o texto, tá? Da mesma forma. Então, não se trata de um resumo, tá certo? Pois o que? Não há exclusão de informações secundárias. Você não pegou as principais informações e fez, aí no caso, o resumo, tá? E excluiu as informações secundárias. Esta é a paráfrase reprodutiva. A criativa, tá? Ela não consiste apenas no resumo de ideias, tá? Ou seja, você vai construir, aqui ó, a professora vai colocar de vermelhinho aqui ó, você constrói um novo significado, tá bom? Que ele vai fazer o quê? Ele vai remeter um campo temático, tá? Do texto principal, tá certo? Neste ponto, porém, há o que? Uma semelhança entre o texto parafrástico, tá? Nessa categoria, o que? Ele não discorda, mas ele distancia-se do texto original, tá bom? Indo além de uma simples reiteração, tá? E aí, quem disse isso foi Zanini Cruz, tá? Em 2007. Não é paródia, pois você não está reescrevendo de uma forma
enfim, humorizada, você não está ironizando, tá? Então, por isso, não é uma paródia, ou seja, não é resumo, tá? Ele tem uma parte do resumo, mas ele não é um resumo, e ele não é uma paródia, tá bom? Então, ele não consiste aqui, ó, paráfrase criativa não consiste apenas um resumo de ideias, tá? Então, você vai ter outros pontos aí. Assim, concluindo, ambos quais? A paráfrase reprodutiva e a paráfrase criativa, tá? Ambos os tipos, eles permitem o que? A alusão, a ideia do original. Porém, uma não deixa espaço para novas informações relacionadas ao tema, tá? A outra recondiciona e vai expandir o quê? O seu material base. Mas você não está fugindo dele, tá bom? Sem que o distanciamento ele desvincule os dois textos, tá? Então não há uma desvinculação do tema. Tá bom, gente? Então, sempre quando a gente for falar de paráfrase, pelo amor de Deus, ponham isso, anotem isso no caderno de vocês. Paráfrase. O que acontece? A paráfrase, ela consiste em não fugir do tema principal da fonte, tá? Você reescreve adequando o texto para o seu público. É isso, tá? E de que forma? De formas, utilizando os elementos coesivos. A paráfrase reprodutiva, eu tenho aqui um texto original e tenho a paráfrase. Vejam só, aqui no texto original. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Beleza? Bom, aqui eu tenho o texto original que parece muito uma manchete de ou uma notícia de jornal, né? Aquelas notícias bem curtas, né? Ou aqui nós vamos, ou de telejornais, tá bom? Vamos agora transformar esse texto em paráfrase. Ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Percebem que eu falei a mesma coisa, só que eu mudei as palavras. Eu passei a mesma informação. Em ambos os textos eu tenho a mulher. Em ambos os textos eu tenho o atropelamento por um carro. Em ambos os textos o motorista fugiu e não prestou socorro. Em ambos os textos algumas pessoas conseguiram anotar a placa. Em ambos os textos foi falado que a vítima foi levada ao hospital mais próximo e que sua condição é estável, tá bom? Então, texto original, paráfrase. Paráfrase reprodutiva. E isto é uma paráfrase reprodutiva. Agora, nós vamos entender um pouquinho. Bom, então, para a gente finalizar aqui a paráfrase reprodutiva, concluindo o nosso estudo, né? A paráfrase reprodutiva, ela preocupa-se em manter o quê? A maior fidelidade possível, tá? Em relação às informações originais. No texto que nós acabamos de estudar, o que acontece? Foram realizadas as mudanças, tá certo? Mas o cunho sintático, a ideia, tá? As informações foi utilizado o quê? Sinônimos para evitar uma cópia integral. Ou seja, eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. É isso, tá bom? Por exemplo, quando eu falo assim, a sentença, quando uma mulher cruzava a rua composta por uma conjunção, tá? Ela foi substituída por uma oração reduzida de infinitivo iniciado por preposição. Tá bom? Nós já estudamos isso. Além disso, as palavras pessoas, condição, elas foram trocadas por testemunhas e quadro. As alterações realizadas, elas não modificaram o meu sentido. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Quando eu faço uma paráfrase reprodutiva, eu não modifico o sentido da minha
oração do meu texto, enfim, tá? Sendo que é uma simples reiteração de ideias do trecho original, beleza? Então, paráfrase reprodutiva, tá? A paráfrase criativa, nós temos aqui um texto de Gonçalves Dias, tá? Um poema chamada Canção do Exílio, tá? E aí ela fala assim, olha, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ele está falando, né, da terra dele. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem quinda, né? E aí tem aí o apóstrofo. Aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Tá certo? Então chama-se Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Aí nós temos a paráfrase, tá? A Canção do Exílio facilitada, ela fala lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, ba, tá? Então, José Paulo Paes, né, que é um outro escritor, ele transformou a Canção do Exílio nisso aqui, ó, tá? Então, essas. E aí, quando você conclui, pessoal, Gonçalves Dias, né, e José Paulo Paes, eles são escritores de épocas diferentes, tá bom? Gonçalves Dias, ele é pertencente à primeira fase do romantismo brasileiro, tá? 100 anos depois, tá, vem aí José Paulo Paes, um dos últimos modernistas, tá, trazendo a Canção do Exílio de uma maneira diferente. E esse poema é amplamente conhecido e ele trata do quê? Da saudade da terra natal, tá? Por parte do quem? Do eu lírico, tá? Lembrando que eu lírico, só um adendo, eu lírico não é quem está escrevendo, tá? É a personagem que está lá no meu texto, tá bom? Então, eu lírico é a personagem que está dentro do meu texto, tá bom? E já foi parafraseado, tá? E parodiado diversas vezes na literatura brasileira, tá bom? Lá e cá, ele vai dar uma ideia do quê? De distância. Lá, cá, né? Então, com isso, considerando o conhecimento prévio do leitor, ou seja, você, o meu leitor, que está vendo ali a Canção do Exílio e olha esse poema que também é uma canção do exílio, só que de uma maneira diferente, você entende, né, exatamente o que os autores querem dizer. E aí, você reconhece plenamente o assunto do texto, que é, qual é o feeling, pessoal? É a saudade, tá? É a saudade aí de sua terra natal. Além de notar o que é a semelhança fonética, o que é fonética, pessoal? Quando eu ouço fonema, tá? Para uso de vocábulos terminados em poema vocábulo A, tá bom? Entretanto, o Paes, tá certo? Ele acrescenta palavras como sinhá, né? Que vai remeter a ideia o quê? Se eu chegar para vocês agora e falar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre sinhá, tá? Sinhá você vai entender que é a época da escravidão, tá certo? Então, você adiciona a palavra facilitada ao título, tá? Que permite reconhecer o que? A diferença estética, escrita mesmo, tá? Entre os dois poemas. Assim, há o que? Uma discordância, mas a adição de informações novas, tá? Não descaracterizando o meu texto, tá? A ideia do meu texto, tá? A temática original, tá bom? Marcando que é uma paráfrase criativa. Portanto, eu quero que vocês entendam que é importante salientar que a variedade do uso de paráfrase, sendo ela utilizada desde o ambiente escolar até a comunicação diária, tá bom? Nisso a gente utiliza a
Então, esta é a paráfrase. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E aí, nós temos o quê? O resumo, tá? Então, entendemos o que é paráfrase, vamos para o resumo. Bom, a professora colocou aqui, tanto no resumo, resenha ou citação, a professora tirou o significado do dicionário, tá bom? Então, se vocês forem pesquisar o que é um resumo no dicionário, ele vai dizer que é um substantivo masculino, tá? Ele vai dizer que é uma exposição sintetizada de um acontecimento, tá? Opa! Ele vai dizer para vocês que é também uma exposição sintetizada de uma série de acontecimentos. E aí, só fazer um parênteses, pessoal, quando eu falo uma série de acontecimentos, tá? Quando eu falo que série, eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar o resumo de um livro, de um capítulo, tá? Ou seja, no capítulo, em um livro, vão ser vários acontecimentos, tá certo? Então, por isso que eu utilizo o resumo ou de um acontecimento específico ou de vários acontecimentos, tá bom? Então, vamos lá. De características básicas de qualquer coisa, tá? Mas tem uma finalidade, tá? Para que eu faço o resumo? Tá, professora, a senhora falou que é um acontecimento de qualquer coisa, ou seja, eu posso fazer o resumo de qualquer situação, tá? Mas eu tenho uma finalidade. A finalidade é de transmitir o que? Uma ideia geral sobre o seu sentido, tá? Então, existe um sentido, existe uma ideia, e eu quero passá-las para vocês. Então, faço o quê? Eu faço o resumo, beleza? Então, através do resumo de um livro, de uma obra, de um capítulo específico, de um acontecimento, tá? Ao invés de ficar contando na íntegra exatamente o que aconteceu, detalhe por detalhe, eu resumo e faço algo bem sintético, tá bom? Bom, aqui na segunda situação ele fala recapitulação breve, sucinta, tá? Uma coisa bem rápida, tá bom? O livro apresentava um pequeno resumo ao final de cada capítulo, tá? Geralmente a gente encontra muitos desses resumos, né, na contracapa, na verdade na última página da capa. Se vocês virarem um livro assim, ele vai ter o que? Ele vai dizer sobre o que o livro vai falar. Ou seja, ele vai dar o quê? Transmitir a ideia geral aqui, ó. Tá? Ele vai dar a ideia geral sobre o que nós iremos falar, beleza? E aí, pessoal, falando um pouquinho mais de resumo, quando eu resumo, tá? Eu apresento as ideias de uma forma breve, concisa, seletiva de um certo conteúdo, né? Se eu vou falar de um livro, eu não posso fugir do tema. Eu vou falar do livro, tá bom? Em um resumo, você vai o quê? Colocar com poucas palavras as ideias que o autor desenvolveu ao longo de um texto. Só que aí, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque quando eu falo poucas palavras, eu não pego simplesmente a primeira linha, a linha do meio e a linha final e eu estou expressando a ideia do autor, tá bom? Na verdade, eu estou fazendo uma cópia de 3 linhas do meu texto, tá? Se vocês, dentro de um resumo, se vocês quiserem pegar a ideia principal da introdução, ok? Se vocês quiserem pegar a ideia principal do desenvolvimento, ok? Se vocês quiserem pegar a ideia principal da conclusão, ok? Ou seja, você está fazendo, na verdade, um compilado do seu texto. Mas não se esqueçam que não é cópia, tá bom? E aí, nós temos 3 tipos de resumos, tá bom? Nós temos o resumo indicativo, esse é o mais comum, tá? É o mais utilizado nas escolas. Por quê? Porque você vai fazer o quê? Você vai simplesmente pegar os fatos importantes, as ideias principais
e vai vai informar no seu resumo. Na verdade, você não está informando, você está pegando as ideias principais, né, através de suas palavras e fazendo o seu resumo, tá bom? Não copiando nada, não utilizando nenhum dado oferecido do texto original, tá? Então, você não utiliza nada do seu texto original. Você pega a ideia e fala com as suas palavras. É isso, tá? No resumo informativo, aí eu tenho um dado importante. Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar as informações e vai colocar com as suas ideias. Porém, você vai informar com dados qualitativos ou quantitativos, qualidade, quantidade, tá? E vai expressar no seu texto. Ou seja, no meu texto original eu tenho dados. E aí eu pego o quê? Faço o quê com esses dados? Eu informo no meu resumo, tá? Exemplo. Segundo dados do IBGE, a taxa de natalidade no Brasil subiu cerca de 50% durante a pandemia de coronavírus. Ponto. Ou seja, você pegou esse dado do IBGE, ele já estava no seu texto e você reproduziu aí no seu resumo, tá? Então, o resumo informativo, ele informa dados, tá bom? Qualitativos e ou quantitativos, tá bom? Então, você resume as informações e ou dados qualitativos e quantitativos, tá bom? Que já estão expressos aonde? No seu texto original, tá? O terceiro e último tipo de resumo é o que a gente vai falar agora, assim que a professora finalizar o resumo, tá? Ele também é chamado de resenha, tá? Ou recensão. Por quê? Porque o resumo crítico, ele vai resumir o quê? As informações do texto original, as quais são acrescentadas as opiniões de quem está escrevendo o texto, tá? De quem está escrevendo o resumo. Então, vejam bem, resumo, você não expressa a sua opinião, porque você vai simplesmente colocar as principais ideias do autor do texto original, tá? Com outras palavras. É isso. Você não vai colocar se é bom, se não é, a sua opinião. Quando você for fazer uma resenha crítica, aí sim, porque ela é conhecida como resenha, tá? Ela vai também resumir as informações do texto original, tá? Aos quais são acrescentadas, ou seja, você acrescenta as opiniões do autor que está fazendo o resumo, ou seja, suas opiniões, tá certo? Então vamos lá, recapitulando, 3 tipos de resumo. Resumo indicativo, aquele que você só pega a ideia principal do autor e reproduz com outras palavras. Ponto. É isso, tá? Exemplo. Se ele fala assim, o funcionário público responsável pelo recolhimento dos detritos da rua, enfim, tá? Em outras palavras, o lixeiro, tá certo? Eu não expressei a minha opinião, tá? Ou seja, eu estou falando lá, o servidor público responsável pelo recolhimento dos resíduos, detritos, enfim, tá? Das vias públicas. Em outras palavras, lixeiro, tá bom? Ou seja, eu não estou expressando nenhum tipo de opinião. Eu só mudei as palavras. É isso, tá bom? Então, resumo indicativo. Resumo informativo. Eu resumo, sim, as informações e ou, né, dados qualitativos e quantitativos que já estão no meu texto original, tá certo? Então, só que tem que tomar cuidado para não confundir com fichamento, tá bom? Porque fichamento é uma coisa, resumo informativo é outra, tá bom? E eles são utilizados muito em textos acadêmicos, que é um dos que vocês irão fazer, tá? Agora, o meu resumo crítico, ou mais conhecido como resenha, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar as informações principais do meu texto e vai acrescentar a opinião
do autor, ou seja, da pessoa que está escrevendo o meu resumo crítico, tá bom? É isso, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre resenha. Bom, para vocês fazerem um bom resumo, tá, gente? A professora colocou uma dica aqui, quero que vocês anotem isso, tá? Pode pausar o vídeo agora e anotem isso. Quando vocês forem para fazer um bom resumo, leia e releia o texto, gente. Não tenham vergonha de ficar lendo 10.000 vezes o texto. Você precisa entender o texto. Não adianta você simplesmente, porque a leitura, ela não é simplesmente você pegar um juntado de letras e falar, ah, tá escrito resumo aqui. Tá, mas como se faz um resumo? Entender, saber como fazer, tá bom? Então, leia, releia, entenda o seu texto. Entenda a informação que o seu texto está passando, tá bom? E depois você vai o quê? Buscar os conceitos mais importantes, os conceitos mais relevantes, tá? Do seu texto. Aquelas palavras-chave, vai sublinhando, tá? É importantíssimo isso, principalmente quando é a dica que a professora dá. Quando vocês estão fazendo aí um vestibular e tem texto, o que você tem que fazer? Pega a canetinha, tá? Pega a canetinha e começa a sublinhar. Sublinha as palavras importantes que você considera importante e vai lá, tá? E os pontos fundamentais do texto, tá bom? Quais são eles? Qual é a parte fundamental da minha introdução? Qual é a parte fundamental do meu desenvolvimento? Qual é a parte fundamental da minha conclusão? Aí você vai pegar todas essas ideias e vai organizar. Você tem que organizar. E isso tudo, que? Lápis, tá? Porque apaga, escreve, reescreve, e aí você vai organizando as ideias, tá bom? Depois que você fez esse texto, que você organizou essas ideias, você vai escrever com as suas palavras. Então, de repente, vamos lá. Se você está falando sobre um texto relacionado à Amazônia, né? Um exemplo básico aqui. Se você está falando sobre a Amazônia, então você lê, relê o texto e entende. Está falando sobre desmatamento? Então, fale com as suas palavras. O que você entende sobre desmatamento, não opinando, tá? A não ser que seja uma resenha ou um resumo crítico. Aí você vai opinar sim. Mas caso contrário, você só vai substituir as palavras. Beleza? É isso. Bom, entrando em resenha, a professora acabou de falar de resumo crítico. Se você procurar a palavra resenha no dicionário, ele vai ser o quê? Resenha é um substantivo feminino, tá? É descrição feita com detalhes, detalhes pormenores, certo? É a contagem, conferência, verificação, tá? A resenha, pessoal, ela é uma abordagem que ela se propõe à construção de relações entre propriedades de um objeto analisado e descrevendo, tá? Enumerando aspectos considerados importantes para ele, tá certo? Geralmente utilizamos muito quando? No jornalismo, tá? No jornalismo como uma forma de prestação de serviço, porque o jornalista, pessoal, ele tem essa função. Ele precisa prestar esse serviço para a população. Tá? Como a gente fica sabendo o que está acontecendo no Brasil ou no mundo? Através dos jornais. E como o jornalista vai transpor essa informação para você? Através de um resumo crítico ou de uma resenha, tá certo? Então ele é muito utilizado na forma de prestação de serviço, tá bom? Que for pequenininho, a professora não conseguiu aumentar. Mas vamos lá. Bom, existem 6 passos para vocês fazerem uma boa resenha. Quais são eles? Primeiro você vai identificar e apresentar o que? A obra analisada, tá certo? Não deixe o leitor confuso, porque você é o autor, você está fazendo a sua resenha. Então a pessoa que vai ler
a sua resenha, ela não pode se sentir confusa, ela tem que saber exatamente sobre o que ela vai ler, tá? Introdução. Faça o que? Um panorama inicial. Gente, o que é panorama? É aquela coisa que você, é aquela parte do texto que você dá uma lida assim, ó, rapidinho, e você entende tudo sobre o que você vai falar, tá? Descreva a estrutura da sua obra, certo? Discorra sobre o conteúdo, fale sobre o conteúdo sobre o que você vai falar, tá bom? Faça a análise crítica, mas quando você faz uma análise crítica, não é pessoal. Análise crítica, por exemplo, quando eu estou falando a nível Brasil, eu estou falando através de nós brasileiros. Quando eu falo através da humanidade, eu falo através de nós humanos. Então, quem é a Rafaela na fila do pão? Para falar sobre, opinar sobre a Amazônia, tá? Mas como brasileiros, né, que somos, então a gente pode e deve opinar, tá? Um exemplo bem clássico, pessoal, é quando a gente fala de política, tá? Política é algo muito importante, por quê? Porque nós colocamos os nossos governantes lá. Você tem que cobrar do seu governante o que ele está fazendo certo, ou se você não acha que está certo, você tem que acompanhar. E esse é o mal do brasileiro. Esse é o mal de nós brasileiros. Eu falo como uma brasileira, tá entendendo? Olha o que o professor está falando. Independente em quem você votou ou não, nós vivemos uma democracia. A pessoa foi eleita, beleza. Então cabe a nós brasileiros, tá? Todos, eu tô falando a nível Brasil, não tô falando a nível Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, tá? Eu tô falando a nós brasileiros. Cabe a nós, se eu não estou contente ou feliz, eu tenho que entender o meu texto, tá? Eu tenho que entender o meu texto, a obra analisada, porque o leitor não pode ficar confuso. Eu tenho que entender, então, para que eu não deixe o meu leitor confuso, eu tenho que saber sobre o que eu estou falando, tá? Eu tenho que saber. Eu não posso simplesmente utilizar um achismo. Ah, eu acho. Eu ouvi. Estamos na era da fake news, gente. Então, se vocês têm uma informação, busquem a fonte. A fonte é confiável. A fonte é aquele www.getninjas.com. Gente, quem é GetNinjas? Né? Eu estou falando de fontes confiáveis. Né? Aqueles jornais, telejornais que são confiáveis. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega e aí ela estava falando, olha, eu vi no jornal que tem uma empresa que essa empresa ela vendia muito barato eletrodomésticos e depois aquele moço que trabalha em nome do Procon foi lá e foi atrás. Quando ele chegou lá, já não tinha, o galpão já estava todo vazio. E aí, como que será que fica essas pessoas? Perderam dinheiro ou não perderam? É uma questão da legislação, do judiciário? Sim, mas olha que importante. Se a televisão informou, né, passou a propaganda, ela é responsável. E nós, aí de novo, olha só, eu não estou falando Rafaela, eu estou falando nós, consumidores, né? Nós temos o direito de, no caso, processar. Se for uma propaganda enganosa, nós temos que processar quem? A emissora de televisão que publicou essa notícia, esta fake news, esta, vamos dizer assim, porque é um crime, né? Estelionato. Então, vejam, tudo parte de um início onde você tem que saber sobre o que você está falando. O seu leitor, ele não pode ficar confuso, tá? Então, panorama inicial, descreva a estrutura da sua obra, discorra sobre o conteúdo. Para você discorrer, você tem que entender. Não adianta falar o que você acha, tá?
e faça a sua análise crítica. Sua análise crítica é uma análise crítica do brasileiro, do paulista, do paulistano, do aluno da escola do Centro Paula Souza, tá? Então a gente fala em nome de um coletivo, tá bom, pessoal? E aí você vai discorrer um pouquinho sobre o autor, você vai falar um pouquinho sobre o autor. É assim que se faz uma resenha, tá? A gente entra no nosso último tópico de hoje, tá? Que a aula nós já estouramos 40 minutos. Então vamos lá. Citação. Quando você fala em citar algo, a citação ela é muito importante, que você pode citar o autor, você pode citar, fazer uma citação jurídica, tá? Então, uma citação de uma testemunha, tá? Então, a citação, ela é importantíssima e ela é utilizada, sim, em diversos tipos textuais, tá bom? Se você procurar citação, a palavra citação no dicionário, ele vai dizer o quê? Que é um substantivo feminino, que é o ato ou o efeito de citar, tá bom? Ou seja, quando você cita alguém, tá bom? Isso é a nossa famosa citação. Vamos entender um pouquinho sobre ela? Ela segue sim as normas da ABNT. A professora fala muito sobre essa associação brasileira, né? Que ela rege as normas de tudo, tá? De todos os padrões que nós temos aqui. Quando usamos as expressões, tá bom? Ditas por outras pessoas. Então vamos utilizar um exemplo aqui que a professora colocou. Como dizia minha avó, antes só do que mal acompanhado. Percebam que eu falei quem falava essas palavras e a palavra na íntegra, a citação na íntegra, tá? Então, ou seja, nós indicamos as mesmas palavras de acordo com a norma NBR 10.520 da ABNT, tá? A citação ela é o que? Uma menção no corpo do texto, tá bom? De uma informação extraída de uma fonte. Ou seja, eu tenho a fonte, tá? Que é a minha avó, no caso, tá? E tenho a citação sobre o que a minha avó falava, tá certo? Qual era, na íntegra, a expressão que ela utilizava, tá bom? Então, tudo que é citado no texto, ele precisa ser o quê? Referenciado. Você precisa falar de onde você tirou aquela informação. Tá? E isso é muito utilizado em TCC. Tá? Então, é importantíssimo que você tenha de onde você tirou essa referência. Qual foi a sua fonte, tá certo? Por causa do quê? Das exigências da lei de direitos autorais. É claro que se eu fosse fazer uma citação da minha avó, ela não vai utilizar direitos autorais, mas é claro que aqui eu estou falando de um texto informal, né? Se eu for utilizar textos formais, né, como um TCC ou um artigo científico, eu preciso sim utilizar o quê? Fazer as devidas citações bibliográficas, né? De qual livro eu tirei aquela informação, de qual foi o autor que falou aquilo, tá bom? Assim, é preciso identificar o que? Os dados da referência. Quais são eles? O autor, o título, o local, a editora e a data de publicação da obra, tá? De qual você tirou o trecho citado, que você extraiu o texto citado, tá bom? Normalmente, pessoal, não se usa uma paráfrase no texto científico. Por quê? Tá? Nem no TCC, porque o que interessa é apenas copiar o texto original e citá-lo, tá bom? Então, quando eu falo de citação, você não utiliza paráfrase, que é aquela substituição de palavras. Não, você vai falar exatamente como a pessoa falou, tá bom? Então, citação é, portanto, que uma cópia, palavra por palavra, de alguém que disse ou que escreveu algo, tá bom? Então, para realizá-lo de acordo com as normas técnicas, que é a ABNT, tá? É preciso que seguir alguns critérios, tá
certo? 2 deles são indicados o quê? Para textos científicos, e a gente vai falar quais são eles. Quando você fala assim, citação com menos de 3 linhas, tá? Ela deve ser feita o quê? Utilizando aspas, né? Que é aquela coisinha assim, aquelas 2 risquinhos, tá? No início e no final do trecho copiado, tá bom? Então você coloca no início e no fim, mantendo o quê? A formatação do texto escrito, tá? Então, por exemplo, você coloca segundo Silva, aí você coloca 1999, que é o ano, né? A página que você retirou, tá? E aí você põe uma vírgula e olha aspas aqui, tá? O Brasil também acompanhou esse processo com o atraso inevitável. Olha aspas aqui fechando, tá? Então, Silva falou isso neste livro de 1999, na página 73. Ou seja, se eu pegar o livro lá e procurar na página 73, eu vou achar que o Silva disse isso. Bom, isso quando tem menos de 3 linhas. Tá? Agora, se ela tiver mais de 3 linhas, ela deve ser feita com o uso de aspas em um novo parágrafo, tá? Ou seja, eu vou abrir um novo parágrafo, tá certo? E aí vai ter uma nova formatação também, letras menores, tá? Do que as utilizadas no restante do trabalho, ou seja, você vai diminuir a letra. Se você está em 12, você vai fazer em 10. Você vai colocar um espaço simples entre linhas, porque geralmente o espaçamento é 1,5 entre linhas, então você vai colocar espaçamento simples e com a margem de esquerda de 4 centímetros. Por exemplo, vamos lá, sobre a importância e a relevância das citações bibliográficas, vírgula, eu tirei isso de Santos, no ano de 2000, na primeira página, ele afirma, olha só, 2 pontos, vai ter mais de 3 linhas. Em todos os trabalhos acadêmicos ou científicos, a inclusão das referências bibliográficas é necessária na medida em que elas remetem o leitor para as fontes consultadas ao longo do seu processo de elaboração. Observe, pessoal, que essas citações, tanto essa aqui quanto essa daqui, elas são sempre acompanhadas por informações do livro, bibliográficas, tá bom? E elas são feitas na seguinte sequência, anotem aí no caderno de vocês, como fazer uma citação, anotem aí, nome do autor, você vai abrir parênteses, você vai colocar em letras maiúsculas, você fecha parênteses, vírgula, ano de publicação, vírgula, página em que se encontra a citação. Tá? Então é nesta ordem que você vai fazer a sua citação segundo as normas da ABNT, tá bom? E para nós finalizarmos a cansativa, né, quase 50 minutos, essa formatação feita de acordo com a ABNT, ela indica de onde você extraiu o que? O seu texto citado, tá bom? No caso de paráfrase, é também imprescindível, pessoal, apresentar o que? Essa citação. Se você vai na sua paráfrase citar alguém, tá? Então você tem que fazer dessa forma, tá bom? Ao final do trecho reescrito, tá? No caso de paráfrase em trechos longos, tá? Ou mesmo de um livro inteiro, por exemplo, tá? Você deve apenas excluir a menção da página, tá? Mas você mantém as outras informações, tá bom? Por quê? Porque você não está falando de uma página só, você está falando de um livro inteiro, tá bom? Não tem como colocar a página, gente, né, gente? Com elas você coloca o que? O leitor ele pode recorrer o que é a bibliografia, tá? Ou seja, o seu leitor ele vai achar aonde, qual livro você extraiu as informações e as referências bibliográficas e se inteirar da obra citada, tá bom? As 3 informações que identificam o que é uma citação, também elas podem ser feitas aonde? No rodapé, tá? Seguindo as mesmas orientações, a mesma sequência. Tá bom, pessoal? Então a aula de hoje foi essa, paráfrase, resumo, resenha e citação, tá?
Agora a professora está online com vocês e vai deixar uma atividade com 2 exercícios só de múltipla escolha, tá? É importante que vocês acessem o canal lá da data de hoje, paráfrase, tá bom? E que vocês, logo após o link dessa videoaula, nós teremos um link do formulário para vocês preencherem, tá bom? Pessoal, obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.